Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 20 e 21. Assim está escrito: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo instruindo e ensinando aqueles irmãos da cidade de Roma, escrevendo a eles esta carta, ele traz a realidade, os prejuízos que uma vida de pecado acarreta para o ser humano. E o que ele traz ao nosso entendimento é que, enquanto não existia lei, não havia convicção de pecado. A partir do momento em que Deus estabeleceu a lei, então a lei, o que ela faz? A lei, ela revela a ofensa e mostra a consequência. Mas ela não tem o poder de libertar a pessoa daquelas consequências. O papel da lei é somente mostrar a falha aonde está. Nada além disso. O apóstolo escreveu numa outra ocasião que a lei nos serviu de aio até Cristo. Foi um condutor que nos levou até Cristo. Chegando Cristo, então ela deixou a sua função de lado. Mas o que lemos aqui é que diz que veio a lei para que a ofensa abundasse. Por quê? Porque não havendo lei, não há transgressão. Só há transgressão quando há uma lei definida. Por que nós vivemos debaixo de ordem na nação, na legislação, no tráfego, nas ruas, na maneira de andar, de dirigir, de caminhar, enfim, em todos os lugares que o ser humano está envolvido, ele está sujeito a leis do ambiente e das situações em que ele está atravessando. Para tudo existe uma lei. Só que a lei diz o seguinte, a lei diz, olha, isto é proibido. Pois bem, quem cometer isso vai sofrer consequência tal. E como há um dito popular, diz o seguinte, as pessoas só vão se emendar quando cometerem alguma falha, algum erro, algum deslize, quando obrigá-las a colocar a mão no bolso. Ou seja, as penas, elas são pagas com dinheiro. Então, quando mexe na parte financeira, as pessoas sentem e eles lamentam por isto. Mas é a norma que o ser humano age desta forma. Com relação à vida com Deus, após a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Todo mundo passou a viver em pecado. Só que as pessoas não tinham aquela consciência de pecado. Por quê? Porque não existia uma lei. E a lei faz o quê? A lei focaliza o pecado e coloca ele em destaque. E apresenta também as consequências daquele ato. Então diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Então a ofensa, quando ela está sendo exposta de acordo com uma lei, uma regra, uma norma, aquela ofensa, ela se torna grande. E a pessoa que cometeu aquela falta, ele sente-se envergonhado. Mas no ato de cometer a falta, ele não tinha vergonha. Ele achou que poderia fazer aquilo e ficar ocultamente e nada lhe aconteceria. Mas diz-nos a palavra que a lei veio para que a ofensa abundasse. Então, a lei faz com que a ofensa
o erro, a vingança, a maldade, ela se torne grande diante de nós, para sentirmos o peso daquela falta e das consequências que ela pode trazer para nós. Então ele diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Ela só tem esta finalidade. Mas diz-nos a palavra que o Senhor Jesus veio por graça. Ele próprio disse: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, com Jesus veio a graça e a verdade. Com Moisés tinha verdade? Tinha, mas tinha lei. A lei levava ao ponto, mostrava, condenava e não tinha poder de fazer mais nada. Era mostrar a sentença para as pessoas. Com Jesus veio a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. É a disponibilidade de Deus de se mostrar solícito, misericordioso e perdoador, porém, àqueles que, reconhecendo as suas ofensas, os seus pecados, as suas transgressões, recorrerem ao Senhor Jesus Cristo, Deus, por graça e misericórdia, abrirá uma oportunidade de uma restauração naquela vida através da confissão e do perdão. Então aqui ele disse: veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado, os efeitos do pecado na vida humana, ele atingiu todas as esferas do ser humano, do espírito, da alma, do corpo. O mais profundo do nosso ser, o pecado chegou ali e contaminou, e afastou as pessoas da comunhão com Deus. Como resolver agora o problema do pecado, visto que ele está entranhado no ser humano? Inclusive, já na concepção do ser humano, o pecado já está lá. E depois ele se aloja na vida humana, na vida que vai nascer, e começa a dominar aquela pessoa, e ele, como um escravo, vai ser servo do pecado, obedecer toda sorte de pecado que lhe for imposta. E quando ele é defrontado com a lei, então aí a pessoa para e teme. Por quê? Porque sabe que a maneira que está se conduzindo não é boa, não é agradável. Mas o ser humano por si próprio, ele não tem como resolver o problema do seu pecado. Ele está vendido, ele está submisso a esta vida pecaminosa. Então nele não há força, não há direcionamento, não há poder para ele libertar, se autolibertar. Quer dizer, libertar por si mesmo. Isso não existe. Por quê? Porque o pecado abundou, quer dizer, ele foi em todas as áreas da nossa vida. Na área física, na área espiritual, na área conjugal, na área financeira, na área intelectual, em todas as áreas da nossa vida, o pecado adentrou ali e deixou a sua marca, a sua mancha. Só mesmo através de Jesus Cristo, que diz que João, quando apresentou Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é a transgressão. A lei mostra o pecado e dá o veredito da condenação. Mas Jesus Cristo, ao vir através do seu sacrifício, com o seu sangue oferecido a Deus, ele tem poder de tirar todo e qualquer pecado, desde que aquela pessoa creia em Jesus, confesse-o como Senhor e Salvador e esteja nas mãos dele para ele operar. Então, como resolver isto? O pecado, ele é semelhante a um câncer. O câncer no ser humano, ele começa insignificante. É algo que não dá sinal. E as pessoas estão com ele alojado lá
no interior do seu corpo e não sabe. E vai vivendo a sua vida. De repente, em um dado momento, descobre-se lá que tem uma pequena raizinha de alguma coisa e vai se fazer o exame e vai se apurar o que é aquilo. E quando chega o momento do resultado, diz, olha, é maligno, quer dizer, é um câncer. A pessoa, quando toma conhecimento de que ele está possuído por um câncer, não importa por pequeno que ele seja, mas é um câncer. Ele é assustador, ele é horrível, ele é atormentador. E quando a pessoa tem este conhecimento, o que acontece? O semblante dela descai. A alegria vai embora. O contentamento sai. Passa a haver um estado de tristeza, de desânimo na vida daquela pessoa. E na maioria das vezes a medicina não diz à própria pessoa. Ele chama alguém da família e fala, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Mas a pessoa mesmo, eles não dizem, porque sabem que é sentenciá-la para morrer. Porque o câncer leva à morte. Não tem outra alternativa. Bem, mas o que a medicina faz? Vamos tratar com medicamentos, que é um paliativo, não vai resolver. Depois chega um tempo, precisamos agora fazer uma cirurgia. Vamos então preparar, vamos fazer a cirurgia, faz aquela cirurgia, dá garantia ao paciente, tiramos tudo que tinha que tirar, não ficou nada. A pessoa volta a sorrir, volta a ter alegria, volta a ter prazer de viver. Passado algum tempo, percebe que ele está num outro lugar. E alguém questiona, mas não tirou tudo? Tirou tudo o que eles achavam que era. Mas como é uma coisa que se entranha, que se mistura no corpo da pessoa, nem tudo se torna visível. Então eles tiram uma parte aqui e diz que isto está resolvido. Porém, o que acontece? Com o passar do tempo, ele vai surgir em outra parte. A questão do pecado é a mesma coisa. O pecado, quando entra no coração, na vida da pessoa, ele entranha em todas as áreas da vida. E às vezes a pessoa pensa que ele está só em um lugar. Confessa determinado tipo de pecado, julga-se que está tudo correto. Quando pensa que não, mais dia, menos dia, a pessoa se vê surpreendida numa outra prática que também está contaminada, que é fruto do pecado. Então, a semelhança do exemplo dito com relação ao câncer é a mesma do pecado. Então, a pessoa pensa que foi purificada, que já não existe mais nada, mas ele está ali, dormente. Uma hora, uma vez ou outra, ele vai se despertar. Como resolver este problema? Existe solução? Existe. Por quê? Por Jesus veio a graça e a verdade. Então diz aqui que a lei veio para abundar a ofensa. Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então a graça de Deus, na pessoa de Jesus, ela foi além dos efeitos do pecado. Ela ultrapassou. E ela tem o poder de arrancar aquele mal pela raiz e não ficar mais entronizado na vida humana aquele pecado, porque através da graça de Deus, que superabundou, e o sacrifício de Jesus, feito uma única vez, aperfeiçoou para sempre os que são santificados pela fé em Cristo. Então, através da graça, unicamente, é que o pecado pode ser desfeito, arrancado. Por isso, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através de Jesus. Agora, como numa vida de pecado, o pecado reinou gerando morte
para aquela vida, agora debaixo dos efeitos da graça de Deus, através do Senhor Jesus, aquela vida que antes estava morta pelo pecado, agora está viva para Deus, mediante a ação da graça. E agora a graça vai reinar pela justiça, para o desfrutar da vida eterna, através da graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Paulo deixou escrito aqui no capítulo 6, no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, só mesmo a graça de Deus foi suficiente e continua sendo suficiente para superabundar, entronizar-se na nossa vida e ir além dos efeitos do pecado e inutilizá-lo. E ali então passará a reinar em nossa vida agora não mais o pecado, mas sim a graça de Deus através de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esta libertação deste poder, desta habitação do pecado na vida humana, não é algo próprio do ser humano, mas é uma obra de Deus, profunda, eficiente e eficaz. E quando esta graça vem, ela faz então esta purificação na nossa vida. E nós agora, alcançados, salvos, libertos e perdoados por Jesus, já não temos mais o peso que tínhamos pela condenação do pecado e a escravidão que nos dominava. Agora passamos a andar através da graça, de maneira leve, abençoada, e diz-nos a palavra, andando em novidade de vida. A graça faz com que tudo na nossa vida se torne novo. Deus abençoe Jeremias Aguiar. Faz com que tudo se torne novo na nossa vida. Então, esta graça superabundou. Então, quando eu e você temos a liberdade, nos dias de hoje, de viver e servir a Deus, desfrutando de paz, de alegria, de comunhão, isto prova a eficácia da graça de Deus. Porque nada, humanamente, pode romper o pecado, mas a graça de Deus pode invalidá-lo e operar uma obra profunda e necessária na nossa vida e nos levar à identificação com o Senhor Jesus Cristo. E aí então vamos receber dele a vida eterna, desfrutar desta vida, e a graça de Deus vai passar a reinar sobre a nossa vida e nós vamos viver num estado de graça. Que tudo na nossa vida será tão somente por uma bondade, uma misericórdia, uma disposição de Deus de nos transformar para que possamos estar diante da presença dele, servindo com alegria, com graça, com fidelidade e com temor. Mas então, veja como é importante nós darmos ouvidos à palavra de Deus. E é somente por ela, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, só mesmo esta graça maravilhosa que veio através de Jesus para resolver o problema da nossa vida e inocular o pecado que estava reinando. Agora ele não reina mais. Agora quem reina em nós é a graça. E a graça está lá, firme e forte,
a graça de Deus operando na nossa vida. E enquanto estivermos desfrutando desta graça, vivendo à luz do que diz a palavra do Senhor, não haverá intimidação, não haverá tormento, não haverá ameaça deste pecado antigo que nos dominava, porque ele não tem como retornar, porque a nossa vida agora está ocupada pela graça do Senhor nosso Deus. E ela ali está fazendo um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, permanente, e o Espírito de Deus, através desta graça manifestada, está nos capacitando a vivermos na presença de Deus. Então, por quê? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a irmã Roseli Eloy. Então veja como é importante nós agora desfrutarmos desta comunhão com Jesus, desta salvação, e saber que a lei que abundou na ofensa, que focalizou o erro, a falha, a falta, ela já não tem esta força mais contra a nossa vida, porque a graça de Deus veio e solucionou o problema que para nós era insolúvel. Hoje podemos dizer, estamos libertos, estamos perdoados, estamos transformados e estamos vivendo debaixo da graça de Deus que nos ofereceu através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, vivendo em graça, não mais voltaremos à prática do pecado. O capítulo 6 diz: que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Uma vez que a graça veio e superabundou o pecado, como é que agora nós vamos voltar a dar novamente lugar ao pecado na vida? Simplesmente para que a graça abunde? Não. Então, Paulo deixou escrito: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como poderemos voltar a viver nele? Isto já ficou para o passado. Agora recebemos vida de Deus. Estamos andando em novidade de vida. Estamos servindo a Jesus. A graça dele está nos ajudando, está nos mantendo firmado em Cristo. E é assim que nós devemos prosseguir firme e fiel até o fim. Porque esta prática ruim desta vida pecaminosa, o Senhor Deus já nos libertou. Existem muitos ainda que não têm este conhecimento, não têm esta experiência, não se chegaram ainda para Cristo. O Evangelho está sendo anunciado, mas essas vidas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E quando eles forem convencidos, à luz da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, esta graça que superabundou na minha vida, na sua vida, na nossa vida, vai também superabundar na vida deles, e eles vão ser libertos do poder do pecado para servirem a Deus na pessoa de Jesus Cristo em novidade de vida, usufruindo diariamente a manifestação da graça de Deus. Esta graça maravilhosa. Por isso que Paulo disse para fortificar na graça. A graça é suficiente e necessária para tudo na nossa vida de comunhão com Deus. Então, vamos entrar por este caminho do desfrutar da graça de Deus e não permitir nenhuma brecha, por menor que ela seja, ao pecado, para que ele venha reinar em nós. Porque agora quem está reinando em nós é a graça de Deus. E o pecado não tem oportunidade de voltar a ser Senhor da nossa vida. Nós agora estamos servindo a Jesus. Ele é o nosso Senhor. A sua graça nos mantém, nos sustém e nos fortalece para permanecermos nesta condição de vida agradável diante de Deus e agradável para nós também, porque sabemos o peso de condenação que o Senhor tirou da nossa vida.
e agora estamos com os olhos voltados para a eternidade. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.